Muito bem, nós estamos aqui no segundo dia dessa mensagem para edificar a sua vida durante esse propósito de 21 dias de jejum da RUG. Mais um tempo de propósito de consagração que o Senhor nos traz e nos leva para vivermos juntos. Eu quero chamar a sua atenção para esse segundo dia, para um tema para ministrar a sua vida. Não se esqueça, antes de tudo, que nós estamos na leitura de segunda carta de Paulo aos Coríntios e do livro de Gálatas também, na carta aos Gálatas. São dois livros para edificar a sua vida, são aí uma média de 22 capítulos, vamos estar lendo por dia cada um, para recebermos de Deus aí dessa missão, desse coração do apóstolo Paulo, que trouxe edificação e que traz até hoje edificação para todos nós pelo estilo de vida que escolheu viver, de paixão e de entrega. Então vamos, nesses 21 dias de jejum, estar lendo essas cartas como a nossa leitura. Não perca isso de vista. E hoje eu quero falar sobre uma geração que cresce em profundidade. Porque nós, nesses dias, vamos estar chamando você para se recusar a viver na superficialidade, nos níveis rasos. E é preciso sair de lá. Mas não somente sair, permanecer e continuar se aprofundando. Ninguém ainda chegou na medida que deveria chegar. Todos nós estamos indo ao encontro desses níveis mais profundos. Talvez alguns com as águas lá nos seus artelhos, no seu calcanhar. Outros com a água já na cintura ou no joelho. O fato é que nós temos que ir mais longe. Temos que ir além, até que as águas nos cubram. Até que nós possamos desfrutar da profundidade que há em Deus. Então, essa vida em profundidade, eu quero falar hoje sobre a vida de um homem chamado Noé, porque Deus percebeu Noé, viu Noé em meio a uma geração corrompida, caída. Não é à toa que Deus vê alguém. Ele foi visto porque ele tinha um diferencial. Noé, a Bíblia diz que era um homem que andava com Deus em meio aos homens da sua geração. Pensa, nos nossos dias, era Deus olhar para 7 bilhões de habitantes na Terra e ver 1, 2, 3 andando conforme a sua vontade. Você é alguém que Deus quer ver assim. Mas isso fala de viver uma vida em profundidade, de descobrir o querer de Deus, de ir mais fundo em Deus e descobrir a sua vontade de viver nela. Noé foi assim. Em meio aos homens da sua geração, em meio a dias de geração corrompida, caída, que ignorava Deus, Noé escolheu viver de uma maneira diferente. Vida em profundidade fala da sua vida com Deus oculta. É como a raiz de uma árvore, que ninguém está vendo, mas é por lá que ela recebe todo o seu crescimento. O discípulo que quer ir mais fundo precisa investir na sua vida oculta, precisa investir nas suas raízes, nas suas bases, na sua vida com Deus. Quando nós escolhemos ser a geração que cresce em profundidade, nós então vamos ser a geração que é percebida por Deus. Essa é a primeira coisa que fala de uma geração que cresce em profundidade. Deus percebe ela. Pode estar o momento, pode estar acontecendo o que estiver acontecendo. Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer momento, independente de qualquer razão, se estiver um caos, se estiver vivendo um momento de destruição, Deus percebe essa geração. Deus percebeu a geração de Noé. Deus percebeu Noé. A geração que escolhe viver em profundidade é percebida por Deus. Em meio aos homens da sua época, Noé foi visto por Deus. Noé foi percebido por Ele. A outra coisa que fala dessa geração que cresce em profundidade é que Deus pode usar esse tipo de geração para o cumprimento dos seus propósitos em uma determinada época. Deus tinha um propósito para aqueles dias de Noé. Os dias de Noé foram dias de um mover de recomeço. Deus recomeçou a raça humana por Noé e sua família. E aquele mover de recomeço foi experimentado por Noé. Ele foi visto por Deus para experimentar esse mover. Naquela época, foi o mover de Deus. Quem estava habilitado por ele? Quem estava vivendo em profundidade. Deus pôde usar Noé para o cumprimento dos seus propósitos. E a pergunta que eu faço hoje é se Deus pode nos usar para o cumprimento do seu propósito.
Se formos jovens naturais, rasos, superficiais, nós não podemos viver para o cumprimento desse propósito. É por isso que Deus nos chama. Vamos mais fundo, porque Ele quer nos usar. Os seus propósitos e o cumprimento dos seus propósitos dependem de quem se deixa usar por Ele. A geração que cresce em profundidade está apta para ser usada por Deus para o cumprimento do seu propósito. Noé foi usado por Ele para cumprir um propósito. A geração que aceita viver em profundidade, que está crescendo em profundidade, é uma geração também que ouve a voz de Deus. Noé ouviu a voz de Deus nos seus dias. Os seus dias eram dias de caos, de corrupção, de queda, mas ele ouviu a voz de Deus. A Bíblia diz que nos dias de Noé muitos se davam em casamento, outros nem ligavam, outros viviam a sua própria vida. E foi assim nos dias de Noé. E Deus veio como vento de recomeço. Muitos ignoraram, outros nem perceberam. Mas Deus veio. E Noé ouviu a voz dele. Noé talvez tenha sido taxado como louco. O que esse velho está fazendo? O que ele está construindo? Ele estava seguindo uma orientação. Ele estava debaixo da direção da voz do Espírito Santo. Ele tinha escutado a voz de Deus nos seus dias. E esse é o desafio que nós temos, jovem, adolescente. Abra os seus ouvidos, que o seu clamor seja: Deus, eu quero ouvir a tua voz num tempo de caos, num tempo em que não se dá para ouvir, mas eu quero ouvir. Seja essa geração que ouve a voz de Deus. A geração que escolhe viver em profundidade, que cresce em profundidade, ela tem essa particularidade. Ela está andando no mundo, ela está vendo o caos do mundo, mas ela está ouvindo a voz de Deus que lhe orienta. Essa geração que cresce em profundidade também é uma geração que vê as coisas, que enxerga as coisas sob a perspectiva de Deus. Ela vê o que Deus está vendo. Deus estava vendo naqueles dias a construção daquele barco para que cumprisse um propósito. Para aquela época isso era uma loucura. Noé estava vendo como Deus via. Para aquela época não tinha sentido, não tinha lógica o que ele estava fazendo, não tinha explicação. Mas Noé seguiu fazendo tudo que Deus tinha ordenado. Noé fez as mesmas medidas, Noé fez o tamanho, fez tudo como Deus lhe mandou. Essa era a perspectiva de Deus, essa era a perspectiva de Noé. Ele era diferenciado porque escolheu crescer em profundidade. E porque saiu dos níveis superficiais, começou a ver as coisas como Deus via. Começou a enxergar como Deus enxergava. Esse é o desafio dos nossos dias também. Que nesses dias de jejum, você decida ver as coisas sob a perspectiva de Deus. Como Deus enxerga. Essa é a geração que cresce em profundidade. E esse é o convite que eu te faço nesse segundo dia. Escolha crescer em profundidade. Vá mais fundo. Seja percebido por Deus. Escolha ver as coisas como Deus vê. Abra os seus ouvidos e ouça a voz de Deus. E esteja apto para ser usado para o cumprimento dos seus propósitos. Deus te abençoe. Até o terceiro dia de jejum.